A decisão mais difícil, mas certa, que eu tomei nas férias. Negócio pode mais. Olá, sou Lídia Souza, gestora de empresas e contabilista certificada. Seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde vou partilhar contigo a minha experiência, dicas e ferramentas para te ajudar a ti e ao teu negócio poderem mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Negócio Pode Mais. E hoje eu quero vos falar, e porque é o primeiro episódio depois das férias, eu quero vos falar de uma decisão muito importante, difícil, mas certa, que tomei nas férias. Esta necessidade das férias, eu já tenho falado nisto em alguns episódios do podcast, é realmente uma necessidade de parar, de nos recompormos, de recuperar energias. E toda a gente fala sobre isso. A necessidade de realmente nós termos uma pausa só para nós, para a nossa família, para podermos recuperar energias e para podermos voltar ao nosso trabalho de uma maneira renovada, com outro espírito, com outra energia, com outra presença. E realmente as férias têm esse objetivo. Se me perguntares se eu consegui desligar completamente, não consegui desligar completamente. Apareceram urgências, apareceram coisas para fazer, mas eu consegui conciliar e dar primazia àquilo que era o meu descanso, ao aproveitamento das férias, a poder também estar com a minha família presente a 100%. E isso posso dizer que consegui. Então, que decisão foi esta que eu tomei, tão difícil, mas acertada, nas férias? Quando nós vamos de férias, nós também conseguimos fazer aquilo que se chama zoom out, que é ver o nosso negócio de uma maneira, se quisermos, obviamente, de uma maneira como se estivéssemos de fora dele, não é? Que realmente estamos porque estamos de férias. E a verdade é que eu tive, ao mesmo tempo que fiz zoom out, também fiz zoom in. O que quer dizer que eu também analisei aquilo que é a minha presença, aquilo que eu quero ser no meu negócio e aquilo que eu quero dar aos meus clientes. E isso fez-me ter uma clareza poderosa sobre alguns dos projetos que eu tinha em andamento. E um daqueles que eu teria que começar e que era urgente começar entretanto, porque entretanto não haveria tempo para promover, para divulgar como deve ser, era o evento presencial Gestão 360. Neste caso, este ano, a terceira edição, que iria ser em Lisboa. Então, a decisão que eu tomei foi de não fazer o evento este ano. E esta decisão estava alinhada com aquilo que eu realmente queria fazer. E também com o facto de ter tantos projetos, tantas coisas em andamento, que não era possível, humanamente possível, mesmo com a equipa, conseguir levar todos os projetos de forma bem sucedida, todos ao mesmo tempo, à frente. Então, esta foi a decisão que eu tomei. Foi difícil, mas por um lado, foi uma decisão que eu já sabia que ia tomar. E já sabia que ia tomar porquê? Que eu vou-te explicar. Sempre que eu acabo, já era a terceira edição, como eu estou a dizer, e sempre que eu acabo um evento, realmente eu fico com motivação para fazer o próximo. E a verdade é que após o último evento, eu também fiquei com motivação para fazer o próximo, mas não sabia muito bem quando iria ser, mas sabia que queria que fosse à volta de outubro ou novembro, e em Lisboa. Portanto, no distrito de Lisboa. E a verdade é que eu até encontrei local. Em junho, realmente comecei a dar os primeiros passos para contactar o local, também contatei os palestrantes para saber com quem é que podia contar e realmente fiz alguns movimentos nesse sentido. E tu perguntas assim, então, mas porquê é que decidiste adiar o evento? Não é cancelar, porque para mim o propósito do evento continua bem vivo. O propósito do evento é levar formação, tempo para pensar e networking
de qualidade a todos os empresários e empreendedores. Mais do que isso, partilhar ferramentas, visão, propósito, que permita também a empreendedores iniciar os seus projetos. Então, este evento é algo que está a crescer e que vai crescer. Agora, também vai crescer consoante o tempo que eu estiver disponível para ele. E neste momento, eu tenho outros projetos e outras necessidades que eu tenho que fazer e que eu tenho que implementar no meu próprio negócio para que esse projeto saia para a rua e que seja concretizado de uma forma muito mais natural. Mas a verdade é que eu fui uma das pessoas que, após o evento, em novembro do ano passado, eu falava em não fazer o evento este ano. E as pessoas à minha volta diziam, não, vamos em frente, não, vamos, principalmente a minha equipa. Elas diziam-me, sim, vamos fazer, não desistem, não sei o quê. A verdade é que elas diziam isso, eu queria acreditar no que elas estavam a dizer, mas eu sentia dentro de mim que ia ser um esforço muito grande da minha parte para que a promoção do evento fosse feita, a gestão do evento fosse feita, que tudo fosse feito como eu imagino e como eu tenho feito até agora, mas eu também tenho a noção de que alguma coisa tem que mudar. Então, foi muito mais o querer das outras pessoas do que o meu próprio querer. E ainda te digo mais, não era o meu querer, era a minha intuição. Era até o meu corpo que me dizia assim, não faças. Não faças, porque antes mesmo de começar a dar os movimentos no sentido de concretizar esse projeto este ano, eu já sentia uma aversão da parte do meu corpo e isto também é preciso. Nós olharmos para nós e o facto de eu estar de férias e não ter outras coisas para me distrair fez com que eu percebesse que realmente qual era o sentimento, a energia que o facto de eu ter que fazer o evento me estava a trazer a mim própria, uma energia de sobrecarga, uma energia pesada, uma energia de eu quero fazer, mas não quero fazer, ou eu quero fazer, mas não tenho tempo, não tenho suporte, não tenho estrutura. Então, esta foi uma decisão que obviamente foi difícil, mas foi a certa. E tu perguntas-me, então qual foi o próximo passo depois de ter tomado essa decisão? Mesmo em férias, eu comuniquei à equipa, partilhei com elas. Elas já estavam à espera que isso eventualmente de alguma forma fosse acontecer, porque aceitaram muito bem essa decisão. Não é um cancelamento, não é eu não voltar a fazer, é um adiamento, provavelmente para o início do ano que vem. Até porque há outros projetos que também são muito importantes para mim. E neste momento até são mais importantes do que propriamente realizar o evento de Gestão 360. E eu tenho a certeza que quando for realizar, que vou realizar com outra energia, com outra motivação, porque esses projetos, entretanto, que eu já fiz, me vão dar o suporte também para poder fazer o Gestão 360 de uma forma ainda mais diferenciada. Então, isto tudo tem sido um trabalho, porque não é fácil tomar uma decisão destas. E é preciso ter muito conhecimento interior e conseguirmos nós próprias, conseguirmos olhar para dentro e perceber o que é que aquela ação nos faz sentir. Basicamente foi isso que eu percebi. Esta ação faz-me sentir stress, esta ação faz-me sentir sobrecarga, então não é para fazer agora. Não é o momento. O principal pensamento que aparecia na minha cabeça era: não é o momento. Entretanto, tenho outras novidades para partilhar contigo em primeira mão, que foi o facto de eu ir iniciar um mestrado em empreendedorismo e inovação, que está completamente alinhado com aquilo que eu quero fazer. Foi uma grande conquista o facto da minha candidatura ter sido aceita e, portanto, realmente vai requerer muito da minha disponibilidade e por isso mesmo eu tenho que me focar naquilo que é o mais importante e aquilo também que vai trazer resultado mais rápido, que é no fundo aquilo que eu tenho vindo a falar nos vários podcasts que partilho contigo. Então,
Eu não estou com isto a dizer que tu agora nas férias deves fazer também um zoom out ao teu negócio e um zoom in em ti próprio. Mas quero-te convidar, em algum dos dias que tu tiveres de férias, consigas fazer este exercício, porque se calhar vai-te dar muita clareza sobre a direção que tu queres para o teu negócio. Recentemente, eu ainda não partilhei no podcast, eu lancei o Planner Gestão 360 para contabilistas. E porquê para contabilistas? Precisamente porque o Planner nasceu da minha necessidade de estar mais organizada, de pensar mais no meu negócio, de não pensar só no negócio dos meus clientes. Eu comecei à procura de um planner que me permitisse, não uma agenda qualquer, mas um planner que me permitisse gerir a equipa, gerir o negócio, pensar estrategicamente, avaliar o meu negócio e ter uma clareza sobre o caminho que eu quero fazer no meu negócio. Porque com as urgências, com os pedidos dos clientes, é muito fácil nós não termos tempo para pensar naquilo que é o nosso negócio. Então, eu fiz e mandei imprimir aquilo que se chama o Planner Gestão 360, esta é a versão em livro, que tem os objetivos anuais, depois tem mensalmente o CEO Time, trimestralmente, no final do mês, também tem umas páginas dedicadas à revisão do mês, portanto, para obrigar os empreendedores contabilistas a pensar no seu negócio, a ver em retrospectiva e perceber o que é que correu mal e o que é que correu bem. E tem análises trimestrais também. Tem reuniões de equipa semanais. E esta ferramenta, que foi usada por mim já há mais de 2 meses, desde que eu a criei, e só agora é que estou a falar dela, ela ajudou-me muito a mim. E se calhar esta decisão que eu tomei durante as férias também tem a ver com esta organização mental que este planner conseguiu dar-me. E quando as coisas estão organizadas na nossa cabeça, surgem novas ideias e novas decisões, como foi o caso. Então, o que eu quero partilhar contigo neste podcast é que sim, as férias podem ser um momento de grandes decisões. E a verdade, posso dizer, é que o facto de ter adiado o evento Gestão 360 a mim trouxe-me uma paz, uma leveza e o pensamento de que eu já devia ter feito isto antes. Mas nada se perde e, portanto, os desafios estão aí, há outros desafios que eu depois te irei contando conforme a necessidade e a tempestividade também dessa informação. Hoje quero-te dizer que já voltei ao ativo, já estou aqui contigo e que estou aqui disponível no podcast e também no YouTube, nas redes sociais. E também, eventualmente, se quiseres marcar uma reunião comigo, tens o link no Instagram, onde podes marcar uma consultoria estratégica comigo de 30 minutos e falar comigo também sobre estes tópicos. Então, eu volto de férias com outra presença, com outra motivação, com outra clareza. E é isto que tu deves tentar fazer nas tuas férias. É relaxar, é recuperar energias, é recarregar, é estar com a família, é descansar, mas é sobretudo fazer zoom out do teu negócio e fazer zoom in em ti próprio. Espero que este conteúdo tenha feito sentido para ti. Se quiseres, partilha. Eu espero-te para a semana em mais um episódio do podcast Negócio Pode Mais. Muito obrigada pelo tempo que investiste em ti e no teu negócio. Se achaste que este conteúdo é útil e pode ajudar alguém, partilha com quem quiseres. Encontramos-nos aqui para a semana porque o teu negócio pode mais.